Pessoal, hoje a gente vai falar do capítulo 6 da apostila, tá? É sobre a potenciação e as propriedades, tá? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês quais são os tópicos que a gente vai trabalhar, quais são as propriedades e algumas coisinhas que eu vou relembrar também para ficar mais fácil de entender, tá bom? O que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou falar da estrutura das potenciações, o que tem, os nomes de cada parte, para ficar mais fácil depois quando eu for explicar, tá? Eu vou mostrar como se resolve. É um raciocínio bem simples, bem fácil de resolver a potência. Isso daqui eu não sei se a gente já tinha feito em algum momento, mas é importante. A decomposição de uma potência, como que eu vou pegar essa potência e trabalhar com ela, tá? As propriedades, o produto de potências de mesma base, o quociente de potência de mesma base e a potência de potência. São essas três propriedades que a gente vai ver nessa apostila. E o expoente negativo é uma outra parte das potências que a gente vai trabalhar também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro falando da estrutura, tá? A potência, a potenciação, ela tem três elementos, tá? Aqui tem os três, a gente geralmente vê a continha, né, montada desse jeito, né, o 3 elevado ao quadrado igual a 9, só que os nomes de cada item, às vezes a gente não lembra, às vezes a gente não consegue entender onde fica cada um. Então eu vou primeiro mostrar para vocês onde está cada elemento, onde está cada parte da nossa conta, para quando eu falar das propriedades você também poder entender melhor, tá bom? Então a gente tem aqui a base, tá? A base é esse primeiro número aqui. É o número que vai se repetir, é o número que eu vou usar para fazer a continha, tá? E junto com a base aparece o expoente. O expoente ele tem ali um poder, né? Ele manda na base. É ele que vai falar quantas vezes essa base vai se repetir. Então o nosso expoente e a nossa base trabalham em conjunto para a continha começar, para a continha da potenciação ter o início, tá bom? E quando você começa a continha, quando você resolve essa continha, o que você encontra lá na frente é uma potência. Então, o que é a potenciação? É o processo, né? É o raciocínio que eu faço para descobrir uma potência. Então, o 9 que está aqui, que é a resposta, a gente chama ele de potência. E esses três nomes aqui eu vou usar nas propriedades, eu vou usar durante as aulas. Então, se em algum momento você ficar perdido, volta até aqui para a gente poder ver, tá bom? Bom, primeiro eu vou resolver uma potência para a gente poder lembrar do raciocínio, lembrar como é que ela se monta, tá? Para resolver uma potência, eu preciso ver o que a minha base é e o que o meu expoente é. Então eu estou usando aqui o exemplo do 3 ao quadrado. Então a base é o 3 e o meu expoente é o 2. Isso significa que o 3 ele vai se repetir duas vezes. Tá? Então eu vou ter dois fatores, eu vou ter uma multiplicação que usa dois elementos. Tá? Então o 3 se repete duas vezes, vira 3 vezes 3, e o resultado, igual eu já falei, é a potência, né? O 3 vezes 3 vira 9. Então a gente consegue montar uma potenciação desse jeito. Não importa qual é o valor da base, não importa qual é o valor do expoente, tá? Pode ser qualquer outro valor. Se for um número negativo aqui, a gente vai colocar negativo aqui, repetir, fazer a regra de sinal do jeito que a gente já está acostumado a fazer. E a ordem da potência é essa. Você pega a base, você repete a base e multiplica, encontrando o resultado, tá? Agora a gente vai fazer uma decomposição, a gente vai decompor uma potência. Tá? O que é decompor uma potência? É separar essa potência em fatores. Então você vai separar ela em pedaços ali, em pedaços menores, tá? Para conseguir fazer a base aparecer, para conseguir entender qual vai ser o expoente, para conseguir mudar a nossa cara da potência. Tá? Para fazer isso a gente vai usar os números primos. Então eu coloquei aqui os primeiros números primos para você ter uma ideia. Tá? Os primeiros são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e eles continuam. Tá? Eles não têm final. Então a gente vai usar esses números para fazer a decomposição da nossa potência. Eu vou trabalhar com 9 e como funciona a decomposição. Tá? Para fazer a decomposição, você vai pegar o seu número, vai fazer uma linha aqui do lado dele
E essa linha aqui do lado dele vai ser a separação do nosso número e dos valores aqui dos números primos que vão aparecer. O 9 não é par, né? O 9 ele não existe na tabuada do 2. Então eu não vou poder colocar o 2 aqui. Eu vou colocar o 3 para começar minha continha. E aí a continha é uma divisão, tá? Então 9 dividido por 3 dá 3. O 3 eu sei que existe na tabuada do 3. Então aparece o 3 de novo. 3 dividido por 3 dá 1. Quando chega no número 1, a continha para, e aí a gente vai ver o que aconteceu. Então eu vou marcar aqui uma separação, e olha lá o que aconteceu. Eu usei o número 3 duas vezes. Isso significa o quê? O 9, ele é o 3 ao quadrado. É o 3 aparecendo duas vezes. Então eu consigo entender que o 9, quando eu faço a decomposição dele, ele vira o 3 ao quadrado. O 3 que vai ter que se repetir duas vezes. Tá bom? Bom, agora eu vou entrar na parte das propriedades para a gente poder entender o que vai entrar de novo aí, que a apostila vai trazer de novo para a gente. A primeira propriedade é o produto de potência de mesma base. Tá? O que é cada coisa aqui? O produto é uma multiplicação. Né? É uma multiplicação que ela está usando as potências, então é uma potência vezes outra. E o detalhe é que elas vão ter a mesma base. Né? Lembra que eu já falei o que é a base. Se elas vão ter a mesma base, quer dizer que o número vai ser o mesmo. Tá? Como que funciona? Qual é a regra? A gente vai repetir a base, né? Repetimos a base e somamos os expoentes. Matematicamente falando é assim, ó, a base vai ser a mesma e está rolando um produto, né? Está rolando uma multiplicação. A base ela se repete, né? Repetimos a base. Então a base continua igual e os expoentes que estão aparecendo eles vão ser somados. Então esse expoente e esse expoente vão se juntar para virar uma coisa só, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui com os números para a gente poder ver isso acontecer. Então eu tenho o 2 elevado à quinta potência vezes o 2 elevado à sétima potência. Então está rolando o produto, a base é a mesma, tá? Então eu vou conseguir usar essa regra. Tá? É um produto de potências de mesma base. Então a regra funciona, tá bom? O 2 é a base, o 2 se repete, e o 5 e o 7 vão formar uma adição, né? A gente vai somar, então eles vão formar uma adição, e essa adição, 5 mais 7, vira 12. Então, eu vou ter o 2 elevado à 12ª potência. Aí eu vou ter que resolver aqui só se o exercício, só se a questão pedir para você resolver. Se a questão não pedir, resolva, não falar nada de calcule, você não precisa calcular, né? Porque vai dar um número meio grande aqui. Então, se o exercício não pedir para calcular, você faz a regrinha igual eu fiz e para assim, para aqui com a potência sendo formada. Tá? Você não precisa resolver essa conta. Se o exercício colocar lá resolva, aí você vai precisar fazer, tá bom? Bom, a segunda propriedade, pessoal, ela tem um nome parecido, tá? Ela é quociente de potências de mesma base. Só mudou aqui a parte do quociente, né? O quociente é uma divisão, tá? Lembrando que uma divisão também ela pode aparecer em forma de fração. Então, se aparecer uma fração aí, também uma divisão também vai poder entrar nessa regrinha, tá bom? E o que eu vou ter para fazer essa regrinha funcionar, né? O que eu preciso fazer? Olha lá, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então percebe que essa parte aqui é onde está diferente. Aquela regrinha anterior a gente tinha que somar, tinha que fazer a adição. E aqui eu estou fazendo a subtração desses expoentes. Eu coloquei aqui o raciocínio. Percebe que são duas potências, né? Está rolando a divisão. E eu tenho a base se repetindo, está aqui a base, e os expoentes, eles estão montando então uma subtração. Tá? É um raciocínio bem parecido com a outra, tem até que tomar um pouco de cuidado para não confundir, mas a multiplicação, como ela aumenta, como ela multiplica, tenta lembrar que se ela aumenta, ela vai somar o expoente. A divisão ela vai quebrar, né? Ela vai repartir aquele número, ela vai fazer aquele número ficar menor, então a divisão, né, o quociente, vai subtrair, vai diminuir o que eu tenho. Então tento usar um raciocínio assim para ficar mais fácil de separar uma coisa da outra. Tá? Coloquei um exemplo aqui, ó.
é o 2 elevado à nona potência dividido pelo 2 elevado à quinta potência. Então, é um quociente, é uma divisão, são duas potências que têm o 2 na base, né? Então tem a mesma base. Então eu vou fazer o quê? Repetir o 2 e fazer o 9, que é o primeiro expoente, menos o 5, que é o segundo expoente. Então 9 menos 5 vira 4. Então eu tenho aqui o 2 elevado à quarta como resposta. Tá? Então o quociente de potência de mesma base, ele vai fazer esse processo e a continha que surge ali é uma subtração. Do mesmo jeito da primeira propriedade, se o exercício pedir para calcular, você calcula. Se o exercício não pedir, então você não precisa calcular, você pode só deixar o nosso número ali em forma de potência e está resolvido, está respondido, beleza? A terceira propriedade aqui, ela se chama potência de potência. O que ela faz, né? Ela repete a base, então percebe que todas elas repetiram a base, só que aqui a gente multiplica os expoentes. Então aqui o raciocínio é de você pegar o seu expoente e multiplicar, tá? Como que ele funciona? A gente vai ter só uma parte só da conta, tá? Vai ter aqui a base, por isso que ela repete, né? Porque só tem uma. E por que ela se chama potência de potência? Porque aqui está acontecendo uma potência e essa potência ela está de novo virando uma potência maior aqui fora. Então é uma potência que está fazendo parte de outra potência. Então é uma potência de uma potência. Tá? E o que eu faço então? Eu multiplico os meus expoentes. Então esse m e esse n, né, esses dois elementos, eles vão se multiplicar. Tá? Coloquei aqui em forma de exemplo também, ó, o 2 elevado à nona potência elevado à quinta potência. Então eu tenho aqui uma potência de potência, tem dois expoentes, tá? O 2 é a minha base, o 2 se repete. O 9 e o 5, eles vão se multiplicar, então vai ficar 9 vezes 5. E o 9 vezes 5 dá 45. Então o 2 fica elevado à 45ª potência. Então, essa daqui realmente vai dar um número bem maior. Então, não tem necessidade de calcular se o exercício não pedir, tá? Por isso tem que ser sempre atento ao que o exercício vai te falar, o que ele está te pedindo, para você poder fazer o que é o correto, tá bom? Se ele pedir para calcular, você calcula. Se ele não pedir, você não precisa, tá bom? Então, a potência de potência, acho que é talvez uma das mais simples aqui, é só você multiplicar. Não tem como mexer na base, porque só tem uma base, né? Mas e se tiver mais números aqui fora? Você vai multiplicando, você multiplica quantos números você tiver ali no seu expoente, tá bom? E aqui, acho que o último item é o expoente negativo. O que o expoente negativo ele vai ter para a gente, tá? A gente vai ter que inverter a base. Já já eu vou mostrar como é que inverte essa base. E a gente tem que inverter a base para o expoente ficar positivo. Lembra para que serve o expoente, né? O expoente ele fala quantas vezes o número repete. Então o número ele tem que repetir uma quantidade e essa quantidade ela sempre tem que ser positiva. Não dá para repetir menos vezes, tá? E aí a gente vai ter que inverter então a base para fazer o expoente ficar positivo. A ideia é essa, ó. A ideia é você pegar o seu número que tem o expoente negativo e inverter. Lembrar que aqui embaixo, escondido desse número, tem o número 1, e aí a gente vai inverter. O nosso número 1 que está aqui embaixo sobe, e esse número, né, a nossa base que existe aqui, ela desce. Então, ela não está mais inteira, ela está sempre 1 sobre alguma coisa. Tá? Nesse caso, 1 sobre A. E olha que o M mudou, o M agora é positivo, tá bom? Eu coloquei um exemplo aqui também, ó. O 2 elevado a menos 3. Embaixo do 2 escondido aqui existe o número 1, né? Esse 2 é um 2 inteiro. Então eu vou inverter. Esse 1 que está escondido aqui, ele vai subir. E o 2 que está aqui vai descer, vai ficar 1 meio. Então a gente inverte, a gente faz o que é o inverso do nosso número. Então o inverso de 2 é 1 meio. E o 3 que estava negativo, agora não é mais. Agora é um 3 positivo. E agora esse número aqui, ele pode ser calculado. Né? Porque o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o 1 meio e elevando ao cubo. O que isso significa? 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. O 1 meio está repetindo 3 vezes. Toda vez que eu multiplico aqui, né, é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é 1.
2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, o 2 elevado a menos 3 vai sofrer essa mudança para virar um oitavo lá na frente, tá bom? Essas propriedades, às vezes a gente não encontra elas sozinhas, né? Às vezes você encontra elas com outras propriedades trabalhando juntas. Então eu coloquei um exemplo com todas elas aqui para você poder entender como que ela acontece, tá? Então eu tenho aqui, ó, e olha a questão. Ela diz o seguinte: resolva a expressão. Então, se ela está pedindo resolva, ela quer que eu calcule até o final do meu número. Não importa se for um número grande ou pequeno, eu tenho que calcular até o final desse número, tá? Só que olha o número, né? 16 vezes 2 elevado ao quadrado dividido, né? Lembra que isso aqui é uma divisão quando tem a fração, dividido por 2 elevado à quinta elevado ao quadrado. Então tem muita coisa junto e misturada. Então a gente vai ter que trabalhar com algumas ideias aqui primeiro para depois ficar mais fácil de desenrolar a nossa conta. A primeira coisa é pegar o 16, tá? O 16 que está aqui no comecinho, a gente vai fazer uma decomposição. A gente vai trabalhar a decomposição com o 16 para poder entrar nas regrinhas. Por quê? Tá vendo que aqui já está o 2, aqui também já tem o 2, quer dizer que já dá para encaixar na nossa regra de quociente, de produto, de potência, o que a gente acabou de ver, que tem que ter a mesma base. Só que o 16 está totalmente fora, né? O 16 não tem nada a ver com 2. Então a gente vai ver se o 16 consegue se transformar num 2, tá? Então a gente vai começar a dividir, né? Ele é par, dá para dividir por 2. 16 por 2 vira 8. O 8 é par, dá por 2. 8 dividido por 2 vira 4. O 4 é par também, dá para dividir por 2, né? Que vira 2. O 2 só dá para dividir por 2 e vira 1. Repara que o nosso número 2, né? Foi só ele que eu usei. Aqui já chegou no 1, então acabou, não tem mais nada para fazer. E agora a gente vai ver o que acontece. O nosso número 2, ele se repetiu por 4 vezes, né? Ele apareceu aqui 4 vezes. Então eu tenho o 2 elevado à quarta. Então o 16 não vai existir mais na minha conta. O 16 ele vai sair e quem vai entrar lá é o 2 elevado à quarta. Então a nossa continha, e aqui eu já coloquei ela toda para poder explicar pedaço por pedaço, vai ficar assim, ó. O 16 saiu, virou 2 elevado à quarta potência. Olha aqui em cima, eu já consigo resolver um produto de potência de mesma base. O que é o produto de potência? É você repetir a base e somar o expoente, né? Estou somando a parte de cima. Então, o 4 e o 2, quando eu somo, vira 6. Tá? Então, ó, 2 elevado a sexta já está pronto aqui na parte de cima. Na parte de baixo, tem uma potência de potência, né? Tem 2 expoentes ali. Na potência de potência, você tem que multiplicar. Então, eu tenho 5 vezes 2, que vira 10. Então, 2 elevado a décimo. E quando eu coloco ele aqui, ó, 2 elevado a sexta, que a gente calculou em cima, dividido por 2 elevado a décimo. Quando aparece uma fração, lembra que a fração é uma divisão. E se é uma divisão com as duas potências com a mesma base, quer dizer que dá para aplicar a regrinha. E a regrinha diz o quê? Você tem que repetir a base e você tem que subtrair os seus expoentes. Então, o 6 vai ser menos o 10, que é o que eu coloquei aqui, ó. 6 menos 10. Aqui, é claro, tem regra de sinal, né? O 6 menos 10 vai ter que fazer pela regra de sinal. O 10 é maior, então fica com o sinal do 10, né? Pega o sinal do maior e subtrai. O 10 é maior, repete o sinal dele. E 10 menos 6 vira 4. Olha o que aconteceu. O 2 agora está com o expoente negativo. Então eu tenho que pegar esse 2 e inverter, né? Colocar o 2 para baixo. Lembrar que aqui embaixo tem o número 1 escondido e ele vai ficar em cima. E agora eu tenho 1 meio elevado à quarta potência. Então é o 1 meio repetido 4 vezes. Então 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Em cima, 1 vezes 1 sempre dá 1, né? Não tem nada para mexer. Embaixo, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E o 8 vezes 2 vira 16. Então eu tenho 1 16 avos nessa daqui, sendo a resposta da expressão. Tá bom?